Vamos lá, segundo Crônicas 20, do verso 1 a seguir. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá. E em Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quantos podem dizer amém? Uma palavra de oração, feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por poder estarmos juntos aqui nesta noite, Pai. Por poder nos reunirmos, ó Pai querido, com uma única, exclusiva finalidade: engrandecer o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem proporcionado a nós, Teus filhos, desde o início deste culto, Pai. Ou por que não dizer, desde manhã cedo, Pai, vivendo a Sua presença, vivendo o mover do Teu Espírito, ouvindo o Senhor falar conosco. E aqui estamos novamente, Senhor,
preparados, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco, Senhor. Instrua-nos, ó Pai. Traga orientação, traga diretrizes, ó Pai, à tua igreja, Pai. Pai querido, que possamos em Ti vencer batalhas, que possamos em Ti superar o agir dos nossos adversários, ó Pai. E que possamos, ó Pai, alcançar o plano, o propósito e o lugar que o Senhor tem estabelecido a nós como igreja, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe ainda mais nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos aí no meio de um feriadão prolongado, né? Feriado de carnaval. Hoje pela manhã, conversando com o Ricardo, eu fiz alguns serviços ontem. O Ricardo também comentou. Você vê, a fala do Ricardo mexeu comigo. Ele falou assim: tá parecendo a Babilônia. Tipo, povo perdido, entregue às suas paixões e concupiscências, entregue aos seus desejos, e não há nada mais danoso para o ser humano do que ele querer viver as suas paixões. E eu glorifico a Deus pela sua vida que aqui está, irmãos. Sabe, participamos do culto pela manhã, estamos aqui no nosso culto da noite, por você estar na casa do Senhor, sabe, por poder ter isso em mente, a importância de que carregamos em estar juntos, celebrando o Senhor e vivendo momentos extraordinários na presença de Deus. O Senhor colocou esse texto no meu coração, é uma passagem bem conhecida da igreja, num contexto onde vem uma grande multidão contra o reinado, contra o momento em que Josafá está vivendo como rei. É importante dizer que o reinado de Josafá, ele começa a reinar com 35 anos, ainda jovem, 35 anos, ele começa o seu reinado, e ele reina por 25 anos em Judá. Ou seja, ele reinou no Reino do Sul, que consistia no território das tribos de Judá e de Benjamim. Essa época era uma época em que o reino ele estava dividido. É importante dizer essas coisas aqui. Josafá foi um dos melhores e piedosos e prósperos reis de Judá. Sabe, quando eu olho para a história de Josafá, eu penso que nós como obreiros, nós como líder da nossa casa, nós precisaríamos olhar mais para Josafá. Pensar mais quais foram as ações e comportamentos deste homem, porque ele era um rei piedoso, próspero, um homem, um dos melhores reis que Judá teve. Josafá andou no caminho do seu pai Asa e não se desviou dele. A Bíblia faz questão de dizer que ele não se desviou dos caminhos do seu pai. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Fazendo o que era reto perante ao Senhor. Você vai ver em 2 Crônicas 20, versículo de número 32. E eu falo essas questões aqui simplesmente a nível de introdução, porque Josafá ele tem uma grande vitória. E todos nós que aqui estamos, nós queremos desfrutar de grandes vitórias. Sim ou não, igreja? Todos nós queremos desfrutar de grandes vitórias. E a gente vai ver que as grandes vitórias, elas sempre vêm do Senhor. Sempre vêm de nosso Deus. Você pode ter habilidades, você pode ter recurso, você pode ter preparo, você pode ter muitas outras coisas, mas as grandes vitórias, elas sempre virão do Senhor. Sempre virão do Senhor. E aqui a gente vai ver um histórico de alguém que conhece o Senhor, que tem experiências com Deus. A gente vai ver alguém que no calor da grande batalha, este homem teme ao Senhor. Versículo de número 3 diz: então Josafá teve medo
e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Olha isso, irmão, vou repetir. Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Ele teve medo. E quantos de nós temos medo? Eu às vezes brinco, falo isso muito com a Gia, ficou até um jargão. Vai com medo mesmo. Se não dá conta de tirar o medo, vai com medo mesmo. Né? Eu entendo que a coragem é maior que o medo. A coragem supera o medo. E aqui a gente vai ver alguém que teve medo. Mas só que o medo não foi capaz de paralisá-lo. O medo não foi capaz de fazer com que ele recuasse. Não, o medo fez com que ele fosse buscar o Senhor. Talvez você esteja sentindo medo em alguma fase da tua vida. Talvez o medo venha sobre você de uma forma veemente. Mas o segredo de Josafá aqui para nós é que ele pôs-se a buscar ao Senhor, irmãos. E todas as grandes vitórias dos homens e mulheres de Deus sempre tiveram início no campo da oração, meu irmão. Essa conexão com o Senhor. Porque orar é falar com o Senhor, mas orar é mais do que falar com o Senhor. A oração do Pai Nosso carrega uma lição extraordinária para nós, que Jesus ensinando, falando: quando vocês orarem assim, dizendo que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Oração é clamar ao Senhor em que a vontade dele seja feita aqui na terra, como ela também é feita no céu. Esse é um dos pontos cruciais da oração que Jesus nos ensinou, no meu ponto de vista. Sabe, é clamar ao Senhor para que seja feita a sua vontade, porque muitas vezes o medo vai vir sobre nós. A gente vai recuar, alguns vão desistir, alguns vão estar muito próximos, vão olhar a bênção, mas vão se paralisar com medo dos gigantes que ali estão. Com medo dos habitantes que estão naquela terra que o Senhor disse que a terra era sua. E aqui a gente vai ver Josafá buscando ao Senhor. As grandes vitórias sempre terão início no campo da oração. Fala para o irmão que está ao teu lado, nunca esqueça disso, irmão, de orar ao Senhor. Nunca esqueça disso, parece algo muito óbvio. Mas é um óbvio que nós ignoramos. Sabe, é uma parte da receita da vida cristã que a gente tem uma boa teologia sobre isso. A gente tem bons estudos sobre isso. Mas a oração a gente vivencia ela no campo da prática. É no nosso dia a dia. Não é simplesmente quando dobramos o nosso joelho, é como disse Paulo, orai em todo tempo, ou até em tempo e fora de tempo, mas que a gente esteja sempre orando ao Senhor. Sabe, é esse estado de vigilância, esse estado de conexão com o Senhor em qualquer momento da nossa vida. E aqui Josafá, o medo fez com que ele fosse buscar ao Senhor. Josafá teve medo e pôs-se buscar ao Senhor. Josafá foi alguém muito importante naquele tempo em Judá. E aqui ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, que a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Sabe, irmãos, ele reconhece que a multidão que vem sobre eles é muito numerosa. É muita gente. Ele tem medo. Os inimigos são ferozes. É muita gente que vem contra nós. Mas Josafá reconhece as suas limitações. Está aqui um segredo para nós desfrutarmos de grandes vitórias no Senhor. Reconheça as suas limitações. E não só reconheça, mas fale isso para o Senhor. Senhor, os nossos inimigos são mais numerosos do que nós.
Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir vencer. Senhor, se a sua mão poderosa não for conosco, nós não vamos sobressair. Reconheça as suas limitações nesta noite. Ele reconhece as suas limitações, e todo ser humano precisa reconhecer seus limites. Reconheça seus limites. Reconheça até onde você pode ir, mas faça tudo que você pode fazer. E quando você chegar nos seus limites, você se prostre, você clame, você busque, você se dedique ao Senhor, porque o Senhor é aquele que faz com que a gente vá além dos nossos limites. Sabe, Ele faz com que a gente supere as nossas limitações, e todas as nossas limitações, elas serão vencidas e superadas no Senhor a quem nós servimos. Nós nunca vamos vencer nossas batalhas sem superarmos os nossos medos. Hoje é noite em que o Senhor te trouxe aqui para te agigantar diante deste temor que vem sobre você, este medo que vem para te paralisar. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja. Servimos um Deus grande e poderoso que nunca perdeu uma batalha sequer. Nós nos posicionarmos como igreja em meio a esta geração caída, corrompida, destronadas da verdade. Eles não têm compromisso com a verdade. E nós precisamos nos posicionar como igreja a ponto de superarmos os nossos medos. Porque o medo é um estado emocional. O medo surge em respostas à nossa consciência em situação de perigo. É um estado emocional. Mas o nosso lado racional precisa enxergar um Deus grande e poderoso a quem a gente serve. Eu vou repetir esta frase: nós servimos um Deus grande e poderoso, e nós precisamos olhar para Ele. Sabe, porque em Deus nós superamos batalhas, superamos limitações, superamos, sabe, tantas questões. E vou te falar uma verdade aqui: porque que muitas vezes nós estamos perdendo batalha por não reconhecer nossas limitações, por não estudarmos melhor, sabe, as armas que nós precisamos adquirir para vencer determinada situação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, ela nos liberta das amarras, ela nos liberta do falso eu, ela nos liberta daquilo que projetamos na nossa mente como verdade, mas é o Senhor que vai nos instruir no caminho que a gente deve andar. É tempo de nós vencermos as batalhas. Eu não sei que batalha que você está enfrentando hoje aqui, mas eu quero te dizer: se você reconhecer que você é pequeno diante desse gigante, mas que você reconheça que as suas limitações são pequenas para você superar esse obstáculo, mas que você serve um Deus grande e poderoso, você vai vencer essa batalha, meu irmão. Você vai vencer, você vai superar, você vai sobressair a este inimigo que se levanta contra nós como igreja. Josafá aqui é tão lindo, sabe? Um exemplo de líder, um exemplo de um pai, um exemplo de alguém, sabe? Ele fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, nós vamos ser destruídos. Se o Senhor não intervir nessa causa, eu não vou conseguir superar. Se o Senhor não entrar com as tuas mãos em favor desta causa que estamos vivendo, nós vamos ser subjugados e vamos ser exterminados. Porque a fúria do adversário era grande. Era grande. Mas este homem se põe a reconhecer limitações. Diga comigo: eu preciso, toda a igreja, eu preciso reconhecer minhas limitações. Sabe, isso aqui é um ponto muito importante, porque nós vivemos muitos extremos da fé cristã, né? Tipo, eu sou muito pequenininho, eu sou fraquinho, eu sou frágilzinho. Ou então é os supermans, né? Não, em Deus eu vou fazer tudo e tal, e sem orientação, sem instrução, sem orientação, sem oração.
entende? Então, é o equilíbrio que a gente precisa achar e encontrar. Este homem aqui está numa situação real de perigo. Sim ou não, igreja? Uma situação real de perigo. É muito a multidão, é muito que vem sobre ele, é muito. É só que ele reconhece as suas limitações e vai buscar o Senhor. E essa é a instrução do Senhor a nível de introdução para nós aqui. Reconheça as suas limitações, mas não deixe de lutar suas batalhas no campo da oração, meu irmão. Não deixe de lutar suas batalhas no campo da oração. A oração que a gente faz às segundas-feiras aqui é muito importante. Nós oramos como igreja, de forma coletiva. Mas a sua oração, no individual, no fechar a porta, no buscar em secreto, você vai vencer e sobressair as batalhas que a vida apresenta a você, meu irmão. É lá que você vai receber estratégia dos céus. É lá que você vai receber instrução do Senhor. É lá que você vai sentir o coração pulsar e o Senhor dizendo: não é tempo. Não, Ele dizendo: vai, eu sou com você. É a experiência da oração, meu irmão. Não vá para nenhuma batalha ferrenha que nós enfrentaremos sem reconhecer limitações e sem buscarmos ao Senhor no campo da oração. E este homem faz isso. Ele é um exemplo para todos nós. Sabe? Reconhecer limitações e buscar a Deus, Senhor. E a oração dele aqui, olha o versículo 6, o que ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele faz um apelo à exaltação de quem é o Senhor. Ele não tem dúvida alguma de que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há espaço para dúvida no coração de Josafá. Não. Ele clama ao Senhor, ele fala: Deus de nossos pais. Ele fala das experiências vividas. Quando fala de Deus dos nossos pais, fala do Deus da promessa. Um Deus que fez promessa aos seus filhos, e ao longo dos anos, dos tempos, Ele vai trabalhando para o cumprimento destas promessas na vida deste povo. Ele diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não destes a semente de Abraão teu amigo para sempre? E aí ele nos ensina que a gente precisa buscar Deus de forma correta. Buscar Deus de forma correta. Sabe, buscar o Deus que nunca perdeu uma batalha. Busque ao Senhor, meu irmão. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor de forma correta. Coloque o Senhor no seu devido lugar. Ele é Senhor, Ele é soberano. Sabe, eu não tenho como falar da grandeza de Deus. Quando eu olho para a história de Davi, eu amo a história de Davi, irmãos. Um povo acovardado, vivendo 40 anos, homens experientes, homens de guerra, homens de batalha, mas diante de um grande desafio, que era o Golias. Golias humilha o povo de Israel. Golias, por causa da sua força, ele, traz afrontas ao povo de Deus. Mas quando chega um pequenino, mas um pequenino experiente com Deus, um pequenino experimentado e com convicção: ei, eu sei quem é o meu Deus. Ele olha, e o olhar dele é um olhar diferente. Quem é este incircunciso? Quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este? Sabe? E só um homem posicionado, faz com que aquele tempo adverso que esse povo estava vivendo, a ação de Davi,
indo de encontro ao gigante Golias e colocando ele por terra, fez com que todo o povo voltasse a viver um novo tempo. Sabe? O Senhor não conta com simplesmente os grandãos, os poderosos ou coisas semelhantes, porque é uma diferença entre aqueles que têm poder com aqueles que têm autoridade. Golias tem poder, mas Davi tem autoridade. Muitos reinos têm poder, mas os filhos têm autoridade. Muitos exercem o poder e pensam que por ter o poder eles podem fazer tudo. Não, não! A autoridade vence o poder e Deus conferiu a nós, como filhos, a autoridade. Se posicione, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus, contra tudo e todos que se levantam contra você como igreja. Josafá sente o calor da provação. E buscar é recorrer, buscar é procurar com cuidado, buscar é requerer. E quantos de nós nos esquecemos de buscar o Deus que tem resposta aos seus filhos? Olhe para cá, irmãos, por favor. Quantas vezes nós deixamos de buscar o Deus que tem resposta aos seus filhos? Batemos em portas, falamos com pessoas. Você pode até fazer isso, bater em portas, falar com pessoas, mas nunca antes de buscar ao Senhor em oração. Nunca antes. Nunca antes de buscar ao Senhor em oração. Porque Deus tem resposta aos seus filhos. Josafá faz uso das promessas de Deus para se apresentar diante dele. Ele faz uso das promessas. Ele fala assim: Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti. Na nossa angústia tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele faz uso das promessas de Deus. E quantas vezes nós não fazemos uso das promessas de Deus? Daquilo que Deus trouxe a nós, daquilo que Deus disse: eu sou com você, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma instrução, eu tenho uma orientação para a tua vida. E a gente vai ver Josafá fazendo isso, buscando a Deus de forma correta, se apegando, fazendo uso das promessas de Deus para o seu povo. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar com o texto da palavra de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria? As promessas de Deus estão de pé para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Levanta a tua mão, abre a tua boca, adore ao Senhor nesta noite. As promessas de Deus estão de pé para a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Ele não perde essa batalha, porque ele pratica a palavra de Deus. Sabe, ele faz uso daquilo que Deus traz para ele. Ele pratica essa palavra. Não sejam simplesmente ouvintes, disse nosso irmão Tiago, mas sede praticantes. Porque você ser um ouvinte é como uma onda, mas praticar a palavra vai nos conduzir a um nível de experiência com Deus tão extraordinária, meu irmão. Então ele pratica a palavra. E quando ele começa a praticar isso, a orar, a viver isso, a Bíblia Sagrada nos diz, verso número 12, ele disse assim: Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazemos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E olha o que ele finaliza dizendo: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Ele para todo mundo, e está todo mundo vendo o comportamento de um líder.
o comportamento de um homem que serve ao Senhor de coração e de alma. Está todo mundo olhando para ele. Ele pregou um jejum em todo Israel. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando a gente vive isso, veio a resposta de Deus. Veio a resposta de Deus. Então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e toma a vida de Jaziel. E Jaziel começa a dizer, a mensagem do Senhor por intermédio de Jaziel é a seguinte: não temais, não vos assusteis por causa desta tão grande multidão, porque essa peleja não é vossa, mas minha, diz o Senhor. Oh, louvado seja o Senhor, essa peleja não é vossa, mas minha, diz o Senhor. E vamos ser sinceros, que coisa extraordinária, num tempo de aflição, buscarmos ao Senhor e ouvirmos Deus falar conosco. Turebe que ondo cômodo que há. É tempo, irmãos, de nós não somente falarmos com o Senhor, mas aguardarmos as respostas de Deus para nós como igreja. Um grande apologista, Nathanael Rinaldi, ele dizia algo: quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio a sua palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio a sua palavra, Deus fala comigo. Josafá está declarando a palavra. Josafá está praticando a palavra. Josafá está buscando a Deus de todo o coração. E o Senhor disse: essa peleja não é vossa, mas minha, diz o Senhor. Profetiza para o teu irmão: você vai vencer essa peleja aí, meu irmão. Você vai vencer essa peleja. Você vai vencer essa peleja aí. Você vai vencer essa peleja. Você vai vencer essa peleja. Louvado seja o Senhor. Deus descreveu de que forma eles deveriam fazer. Olha isso, que lindo, irmãos. Deus descreve certinho o que eles vão fazer. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Então Deus descreve de que forma que eles devem fazer. E eu vou profetizar isso na tua vida. Deus vai te dar orientação do que você deve fazer, meu irmão. Sabe? E quando Deus falar o que você deve fazer, seja fiel àquilo que Deus mandou você fazer, meu irmão. Seja fiel ao Senhor, execute, faça. Ah, mas eu não tenho aprovação das pessoas. Ah, minha família, aquilo, meu irmão. É convicção de que foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, está falado. Ele que descreve que forma que a gente tem que fazer. E quando nós obedecemos a Deus através da sua palavra, viveremos as grandes vitórias da nossa vida. Nessa peleja vocês não vão ter de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que eles precisavam fazer? Levantar, sair, ir de encontro a eles no lugar descrito pelo Senhor. No lugar descrito pelo Senhor, eles deveriam fazer isso. Josafá se prostra com o rosto em terra. Ao receber a palavra do Senhor, ele se prostra com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Ele se prostra e adora o Senhor. E todo Judá
faz a mesma coisa, lançam-se na presença do Senhor, prostrados diante do Senhor, adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta, e pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Saído diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo em que começaram com júbilo e louvor ao Senhor. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar, e acabando com eles, os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se. Sabe o que eu preciso te dizer? Não se preocupe com o seu inimigo. Só simplesmente coloque-os nas mãos do Senhor. Os inimigos autos se destruíram. Por isso que o Senhor disse: amanhã vocês não vão precisar pelejar. Amanhã vocês vão ver o quê? Amanhã vocês vão ver que eu sou com vocês. Sabe? O Senhor destruiu os inimigos. Os inimigos se autodestruíram. Você recebe essa palavra no seu coração nesta noite? Recebe essa mensagem de Deus ao seu coração? Pratique a palavra. Esse sempre será o grande segredo para vencermos. Submissão à vontade e ao plano de Deus. Decida hoje continuar perdendo as batalhas da vida ou reconhecer que sem esse Deus maravilhoso nós nunca vamos conseguir. Você tem a opção em suas mãos agora. Decida, reconheça, admita suas limitações, fragilidades, mas que você está ali a serviço do rei, a serviço do Senhor. Josafá é um representante de Deus, assim como nós somos representantes do Senhor. E tudo que nós precisarmos para cumprir o propósito, Deus vai lhe fornecer. Tudo que você precisar para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus tem para lhe dar. Tudo que você precisar para que o nome dele seja glorificado e você alcance o propósito e o plano de Deus para a tua vida, Deus vai agregar isso na tua vida, diz o Senhor. É tempo de nós vencermos as nossas batalhas, superarmos o agir do nosso adversário. Aprendamos nesta noite com um rei, mas não um simples rei, um humilde e piedoso rei, um homem de posição que exerce um alto cargo, mas que reconhece que acima dele existe alguém que governa, existe alguém que é Senhor, existe alguém que é soberano, existe alguém que é dominador sobre céus e terra. E assim fez com que este povo vivesse uma grande vitória. E eu quero profetizar isso na sua vida. Está chegando tempos de grandes vitórias. Talvez você esteja à porta da grande vitória, mas você olha, você tem medo. Você vê o inimigo se levantando de forma veemente. Faça como Josafá. O medo não o paralisou. O medo simplesmente foi um agente para que ele pudesse estar no lugar que ele deveria estar naquela hora, que era em oração, buscando ao Senhor de todo o seu coração
e fazendo com que todo o povo buscasse ao Senhor e viveram coisas extraordinárias em Deus. Você tem noção do que é isso? Era muita gente. O exército era muito numeroso, diz a Bíblia. Eram muito maiores do que eles. Tem noção do que é isso? Eles não precisou nem lutar contra eles. Eles se autodestruíram. Você tem noção do que é isso, irmão? Vamos ser sinceros. Porque às vezes eu olho para alguns de vocês e vejo talvez tipo algo... Não, isso não é uma história simplesmente. Sabe, não é simplesmente um conto, alguma... Não, irmão. Isso aqui é um fato. Isso aqui é algo vivenciado pelo povo de Deus. Sabe? Nós somos continuidade deste povo. Nós somos continuidade desse povo aqui. Desse Deus que trabalhou para os nossos pais. Sabe? E que trabalha em favor de nós como igreja hoje, no tempo em que nós vivemos. Sabe, irmão, é tempo de nós nos levantarmos como Josafá, reconhecer limitações, fragilidades, mas se agigantar diante de Deus para vencer as grandes batalhas da nossa vida. E Deus deu vitória, porque Ele disse: sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Chacoalhe teu irmão, fala: irmão, sem medo, Deus está com você, meu irmão, Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ficamos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra, Papai. Por podermos olhar para a história de um grande homem, como foi Josafá. E que através da sua devoção ao Senhor, da vivência à palavra de Deus, esse homem consegue vencer uma das grandes vitórias ao povo de Judá e de Jerusalém, Pai. E talvez algum dos meus irmãos, Papai, estão sentindo medo muito próximo, que o Senhor chama. O Senhor permite vivenciarmos determinadas situações, para que as ações e as atitudes sejam semelhantes a estas, ó Pai, de busca, de reconhecimento. Perdoa-nos, ó Senhor, porque quantas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, porque às vezes a insensatez toma conta das nossas vidas e agimos loucamente quando pensamos que pela força do nosso braço a gente vai conseguir alguma coisa, Pai. Perdoa-nos, ó Senhor. Eu oro em favor de cada um dos meus irmãos nesta noite, Pai. E me posiciono a clamar e a invocar ao Senhor, Papai. Ajuda-nos a vencermos as nossas pelejas, ó Pai. Ajuda-nos a sair do campo das nossas limitações, porque precisamos viver coisas grandes em Ti, Pai. Que se levante os nossos inimigos, porque estaremos no lugar mais alto que nós devemos estar, aos pés da cruz, clamando por Jesus, clamando por Jesus. Que haja um despertar sobre cada coração nesta noite, Pai. Tem muita gente hoje se perdendo neste mundão, Pai. Quantas pessoas, ó Pai,
vão experimentar o álcool pela primeira vez e nunca mais vão conseguir sair deles se o Senhor não intervir. Quantas pessoas, ó Pai, vão estar vivendo hoje, papai, o conhecimento das drogas, vão ser fisgados pela isca do nosso adversário. Quantas pessoas, ó Pai, que se entregaram às suas paixões, vão viver gravidezes indesejadas, ó Pai. Mães que não sabem nem quem são os pais. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Guarde-nos como igreja, Senhor. Sejamos uma voz altissonante aonde quer que colocarmos as plantas dos nossos pés. Que possamos proclamar a santidade. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que possamos vivenciar coisas extraordinárias no Senhor. Abençoe tua igreja, Pai. Abençoe teu povo, papai.